Aula bem rapidinha para a gente fazer operações com números naturais. Vocês são acostumados a fazer expressões numéricas sem radiciação e potenciação, né? Somente com adição, subtração, divisão e multiplicação. Mas são as mesmas regras, tá? Porém, agora a gente vai colocar radiciação e potenciação. Lembrando que eu tenho aqui as chaves, tenho colchetes e tenho parênteses. Então, primeiro que eu tenho que fazer, eu tenho que resolver de dentro para fora. Então, primeiro eu resolvo os parênteses. Depois que resolver o parênteses, eu vou resolver os colchetes. Depois do colchete, finalizo resolvendo as chaves. Agora, na regrinha aí de uma expressão numérica, primeira coisa que eu tenho que resolver depois que eu resolver os parênteses. Quando tiver um parênteses assim, o seguinte: uma raiz, uma potenciação, digamos que eu tenho aqui 64 dividido por 2 ao cubo mais 1, como eu tenho ali. Então, vamos para a ordem, tá? Primeiro, a ordem vai ser radiciação ou potenciação. O que vier primeiro, vocês vão resolver. Isso no caso, se não tiver parênteses, colchete, chaves, ou se dentro do parênteses tiver mais de uma operação. Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver é a radiciação ou potenciação. Segundo, o que vier... Mas, tia, tem uma radiciação e uma potenciação. O que eu faço? Eu resolvo o que vier na frente, entre essas duas. Segundo, multiplicação ou divisão, tá? Mesma maneira, o que vier na frente. E terceiro e último, adição ou subtração. O que vier na frente também, ok? Então, nessa ordenzinha que eu expliquei para vocês, a gente vai resolver essa questão aqui, essa primeira questão aqui, ó. Depois a gente vai resolver a lá de cima, que é um pouquinho mais complexa, tá? Observa o seguinte, aqui eu tenho uma radiciação, aqui eu tenho uma divisão, aqui eu tenho uma potenciação e aqui eu tenho uma adição. Eu não tenho nenhum parêntese, eu não tenho nenhum colchete e não tenho nenhuma chaves. Então, o que eu falei com vocês na regrinha? Primeiro eu faço a radiciação ou potenciação, o que vier na frente. Então, aqui, ó, a radiciação está primeiro. Então, vou resolver a radiciação. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8, 64. Então, aqui é 8. E aqui eu tenho uma divisão, né? Então, eu divido, faço a divisão e repito que eu não resolvi, tá? Agora aqui eu tenho uma divisão, uma potenciação e uma adição. O que eu tenho que resolver primeiro? Na regrinha, primeiro a radiciação ou potenciação, o que vier na frente. Então, eu tenho uma potenciação, vou resolver. A potenciação 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, né? Então, aqui vai dar 8. Então, eu vou colocar o número 8 aqui. Então, o 8 aqui. Esse 8 aqui da frente eu não resolvi ainda, então eu vou repeti-lo, tá? E somo com mais um que eu também não resolvi. Agora, eu tenho aqui uma divisão e uma adição. Eu tenho uma adição e uma divisão, então na segunda regrinha, o que eu faço? Multiplicação ou divisão, o que vier na frente. Então, eu tenho uma divisão, vou dividir. 8 dividido para 8 é 1, repito mais um aqui. Agora, só tenho 1 mais 1. 1 mais 1 é quanto? 2. Terminei, ok? Essa foi um pouco mais fácil. Agora, nós temos aqui em cima o segundo exemplo com chaves, colchetes,
parêntese com potenciação, radiciação, vocês não precisam entrar em pânico, tá? Só fazer com calma. Primeira coisa, tem o parêntese? Então, eu vou focar no parêntese. Esqueço por enquanto que tiver fora do parêntese. Vou repetir todos eles que estiverem fora e vou resolver só o que tiver dentro, tá bom? Então, foca aqui primeiro, ó, nesse parêntese aqui, tá? Aqui eu tenho uma potenciação, uma divisão e uma radiciação. Então, o que eu vou resolver primeiro? Eu vou resolver primeiro a radiciação ou a potenciação que vier na frente. Como eu tenho uma radiciação e potenciação dentro do parênteses, eu posso resolvê-la para depois, no final, dividir. Então, tudo que eu não resolvi entre parênteses, eu vou repetir, ok? Então, essas chaves eu vou repetir aqui. Raiz quadrada de 100 eu vou repetir, menos colchete raiz quadrada de 9 vezes... Opa, cheguei no parênteses. Abro o parênteses aqui porque eu ainda não vou resolvê-lo por inteiro. Raiz quadrada de 2 é quanto? 6 elevado ao quadrado é quanto? É 6 ao quadrado, é a mesma coisa que 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36, então vou colocar aqui, ó. 36 dividido. Essa divisão eu não vou resolver ainda. Raiz quadrada de 36 é 6, né? Porque 6 vezes 6 é 36. Menos 2 ao cubo, que eu não resolvi ainda. Fecho colchetes, dividido por raiz quadrada de 125 e fecho as chaves. Então, agora aqui, ó, eu ainda tenho um parênteses para resolver. Não tirei o parênteses porque só tiro o parênteses quando finalizar, quando eu tiver só um número lá, tá? Então, tudo que eu não resolvi, eu vou repetir. Chaves, raiz quadrada de 100, menos colchete, raiz quadrada de 9, vezes, esse pontinho é vezes. 36 dividido para 6 é 6, né? Então, vou colocar 6 aqui. Agora, não preciso mais parênteses, porque eu já deixei um número só. Menos 2 elevado ao cubo, fecho o colchete, dividido por raiz quadrada de 125 e fecho as chaves. Pronto, agora eu tenho colchetes e tenho chaves. Lembra que eu falei com vocês? Primeiro eu resolvo o parênteses, depois o colchete e finalizo com as chaves, certo? Então, já que eu exterminei o parênteses, agora eu vou exterminar o colchete, né? Então, bora lá. O colchetes aqui. Então, tudo que eu não resolvi, eu vou repetir. Raiz quadrada de... chaves, raiz quadrada de 100, menos... O colchetes aqui eu tenho raiz quadrada de 9. Quanto que é raiz quadrada de 9? Lembrando que eu tenho uma radiciação aqui, eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho uma subtração aqui e uma potenciação aqui. Lembra a primeira regra? Primeira radiciação ou potenciação e depois as demais regras. Então, o que vier na frente aqui é a radiciação. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. Vezes o 6, menos, aqui, ó, 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 2, raiz cúbica, ó, 2 elevado ao cubo é 8. Então, eu coloco 8, fecho colchetes ainda, porque eu não finalizei com esse colchete, dividido por raiz quadrada de 125 e fecho as chaves. Repito a chave e raiz quadrada de 100 menos. Agora, o colchetes aqui eu ainda não terminei. Por quê? Eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Então, na segunda regra me fala o quê? Que primeiro a multiplicação ou divisão e depois a subtração e adição. Então, 3 vezes 8, 18 menos 8. Fecho o colchete. Dividido por raiz quadrada de 125 e fecho a chave. Agora, eu vou conseguir exterminar esse colchete. Então, vai ser chave, raiz quadrada de 100 menos 18 menos 18, gente, é 10, né? Vocês viram que eu tirei o colchetes porque eu subtraí já 18 menos o 8. Então, ficou só um número, por isso que eu tirei já o colchete, tá? Dividido por raiz quadrada de 125 e fecho as chaves. Aqui as chaves. Pronto.
Dentro das chaves, você observa que eu tenho uma radiciação, uma subtração, uma divisão e uma radiciação também. Então, o que eu vou fazer primeiro? Qual é a regra? Primeiro a radiciação, depois da radiciação eu posso colocar a divisão e depois finalizo com a subtração. Então, a chave vai ser raiz quadrada de 100 é 10. Deixa eu fechar aqui. 10 menos o 10 que eu vou repetir porque eu não fiz, dividido raiz quadrada de 125. Quanto que é raiz quadrada de 125, pessoal? Vocês lembram? Raiz quadrada de 125 é 125 ou 25? Vou olhar aqui. É 25, eu coloquei 125, gente. Vou apagar aqui, ó, que é 25, tá, gente? Só vocês consertarem aqui, é 25, eu coloquei errado. É 25, 25, eu entendi que é 125. Consertar aqui. Raiz quadrada de 25, gente, é 5, né? Então, vou colocar 5 aqui. Fecho a chave e aqui eu tenho uma divisão e uma subtração. Na regrinha, na expressão numérica, primeiro eu resolvo quem? A divisão. Então, eu vou resolver primeiro essa divisão. Fecho, abro a chave aqui, repito 10 e o menos. 10 dividido para 5 vai dar 2, né? Pronto. Agora, eu vou colocar aqui do lado. 10 menos 2, gente, é quanto? É 8. Então, eu finalizei aqui a minha expressão numérica. Não tem dificuldade alguma se vocês fizerem passo a passo, como eu expliquei